Eu primeiro queria dizer que no sistema presidencialista brasileiro, uma instituição como a CGU, da forma como ela tem, ministro, não tem nada contra o senhor. Ela não tem nem sentido de existir. A não ser dar guarida a eventuais questões que sejam do interesse de quem lhe fez ministro. O senhor está em um governo, que o senhor vai ter que ter, claro, o senhor tem a missão de defender, um governo que desde que chegou ao poder no Brasil, e eu estava lá na CPI dos Correios, que revelou o mensalão, é um governo que tem como método da manutenção do seu projeto de poder a corrupção. Não é uma eventualidade, não é algumas pessoas, é um desígnio, é uma estrutura pensada e formulada. A própria estratificação do primeiro governo presidente Lula, com a entronização de José Dirceu como primeiro-ministro plenipotenciário, já era sinal disso. E como é que acabou José Dirceu? Na cadeia. E vai de novo. Porque não aprendeu nada com a ação penal 470 e continuou roubando. Então aí os empresários da delação dizendo. E por que a estrutura da CGU não serve para nada? Porque ela não coíbe nada. A não ser os bagres. Tubarão, peixe grande, nem pensar. E eu vou mostrar isso aqui agora no episódio da SBM, onde não há rigidez, ministro. Há conivência, há silêncio adequado e há movimentações de resposta. A CGU não foi proativa. A CGU no episódio Petrobras SBN é conivente. Essa CPI vai ter uma fase, na sua finalização provavelmente, onde ela vai propor alterações. Eu acredito que a CGU poderia funcionar se ela fosse uma autarquia especial como é o Banco Central. Além, com independência do governante de plantão. Passar por sabatina no Senado, ter mandato fixo, separado de quem nomeia. Aí a CGU poderia ser um órgão de compliance verdadeiro do Poder Executivo no Brasil. Do contrário, é raposa cuidando do galinheiro. Me perdoa, mas é isso. E eu tenho que falar no que a sociedade está pensando. Independente da vontade do governo, que está no governo. E eu quero trazer um dos exemplos, a SBM. Veio aqui o ministro Jorge Arge, fez uma linha do tempo feita lá na CGU, pela assessoria do ministro, que 8 de abril de 2014 abriu um procedimento. Né? Muito bem. Só que ele se esqueceu que em 23 de maio, o CEL Bruno Chabas, da SBM, comunica a Maria das Graças Foster, que inclusive eu denunciei porque ela mentiu em CPI, dizendo que não tinha nada. Não tinha informação nenhuma. E ela, desde o dia 23 de maio, ela esteve aqui na CPMI, aquela que foi mista, no dia 28, e que nem Judas, que nem Pedro negou que soubesse qualquer coisa. E ela sabia. Tanto sabia que comunicou imediatamente a CGU. Tanto é verdadeiro que em documentos que a CGU troca no mês de junho com o Ministério da Justiça, uma das frases num dos documentos é: alguns milhões de dólares foram pagos para funcionário da Petrobras. Então como é que ela bota isso num ofício que ela manda para o Ministério da Justiça? E ela não sabe de nada, ela não vê nada, ela não faz nada. O mesmo CEL que comunicou a Petrobras em agosto, e aqui lembrou do deputado Pancera, quando é feito o balanço, ele diz lá em Londres, da SBM, de que os 240 milhões são uma previsão para futuros problemas. E aí ele diz, não encontramos nada de impróprio no Brasil. E o mesmo foi dito pela Petrobras. E aí, quando vão conversar com o senhor Jonathan Taylor, o senhor Jonathan Taylor é alguém que não deve ser ouvido. Mas a controladoria deu ouvido para o corruptor que era a SBM. A SBM é um corruptor contumaz.
Esse, a Controladoria, ministro Adams, deu validade aos seus argumentos, aos seus documentos, ao seu posicionamento e ao delator que poderia ajudar a combater a corrupção no Brasil. Não, esse não presta para nada. A prova dele não serve para nada. Eu posso dizer aqui o episódio do DENIT, os episódios ligados ao setor elétrico, a Delta, que é um escândalo, uma empresa de quinta categoria, durante o governo, que o senhor tem a obrigação de defender, ela chegou a um momento que ela faturava mais do que as 5 maiores empreiteiras do Brasil, só lá no DENIT. É por isso que ela foi considerada inidônea, depois houve toda essa questão do Supremo, que é uma outra questão. O TCU vem encontrando sobrepreço, superfaturamento, licitação irregular. Já houve intervenção reconhecida aqui do próprio ex-presidente Lula para tentar mudar a posição aqui do Congresso Nacional em relação a obras da Petrobras. E onde estava a CGU? Não estava, ministro. Porque o negócio da CGU não é esse, desculpe. Os técnicos lá não têm culpa disso. Isso é culpa do sistema. Mas é escolha de governo. Roubar é escolha de governo. Não me vem com essa conversa de que é a forma como se organiza as campanhas. Não. Se o governante diz que não vai roubar, não deixa roubar, não bota gente para roubar, não se rouba. Em lugar nenhum. Nem em prefeitura, nem em estado, nem em lugar nenhum. O que a CGU está fazendo para o cálculo das eventuais acordos lá da Helenice? Esse negócio dos 3% é uma balela. Só na Abreu e Lima tem um cálculo aqui com base em estudos de 16% de sobrepreço. A Polícia Federal calcula em 19 bi o prejuízo da Petrobras. Olha, os 6 bi assumido. Vamos lembrar, eu tenho boa memória, eu estudo as coisas. Eu tenho esse bom hábito em favor da sociedade, péssimo hábito para o governo, né? Porque eu estudo e me lembro das coisas, né? Por que é que a senhora Maria das Graças Foster, que foi mantida pela presidente Dilma indevidamente na Petrobras, acumulando a presidência da diretoria internacional, e por que ela estava lá? Fez isso, na minha opinião, já disse isso publicamente, vou repetir para o senhor, para pagar as impressões digitais que envolviam Passadina, que é outro escândalo. E a pergunta que faço é, por que ela caiu? Porque ela queria botar no balanço, ministro Adams, que era mais de 50 bilhões o prejuízo da Petrobras, e aí foi o caos no governo. Por isso que ela caiu. Por isso que foi o seu Bendini para lá. No Brasil tem uma esperteza que eu nunca vi a CGU falar sobre ela, que são as SPS, as Sociedades de Propósito Específico. A Petrobras entrou nisso lá na transportadora Gazene. Petrobras, inclusive no financiamento feito pelo BNDES para a transportadora Gazene, que é aquela do gasoduto, né? Espírito Santo, vai. Ela é a fiadora e a responsável pelos pagamentos se a Gazene não honrar. O senhor sabe qual é o resultado da operação da Gazene do Estado do Espírito Santo? A Gazene deve no Espírito Santo, ela é uma empresa jovem, né? 1 bilhão, vou repetir, de impostos estaduais. 1 bi! É um cálculo feito recentemente pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O senhor sabe quanto a Petrobras deve de impostos no Estado do Espírito Santo? 4 bi. É um outro cálculo feito pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então eu estou aqui trazendo esses dados porque eu sei, a CGU tem técnicos competentes. Isso eu quero reconhecer. Agora, o sistema, como ela é comandada, como ela é estruturada, de maneira correta em relação a Vossa Excelência, eu não tenho nenhum indício para desconfiar do senhor. Se tivesse, eu diria aqui. Agora, o governo que o senhor representa
É um governo, lamentavelmente, que para sustentar a si próprio, ao seu projeto de poder e a tudo aquilo que nasceu do Foro de São Paulo, ele optou por roubar dentro da estrutura do Estado brasileiro. Um parasitismo sem paralelo na história brasileira. Talvez tenha um parasitismo parecido, que foi o PRI mexicano, que por 60 anos praticou a mesma coisa que há 13 anos o PT faz no Brasil. Só tem uma diferença: aqui não é o México. Aqui não é o México. E este parlamento não se dobrou nos momentos que o governo estava mais forte e não vai se dobrar agora, quando 8 em cada 10 brasileiros não confiam, e governos precisam de confiabilidade. O desafio que o senhor ministro Adams tem é como é que tentam recuperar a confiança da sociedade brasileira. Eu não acredito que seja capaz, porque ninguém aguenta mais as mentiras da Dilma e do PT.